vida, como nos é proposta pelo insigne codificador da Muita Fé, que nos trouxe já há algum tempo a informação preciosa, nós encontramos as respostas e as chaves para entendermos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Quando da leitura do nosso Evangelho pela nossa companheira Salete, o Espírito de Verdade nos incita à piedade, para que nós não sejamos impiedosos, porque Jesus foi o vencedor do mal. E durante as suas colocações, nós percebemos na leitura que o Espírito de Verdade nos informa que as chaves para entendimento das mensagens verdadeiras do Cristo estão colocadas na nossa codificação, onde vamos encontrar o retorno do nosso pensamento, da nossa vivência ao cristianismo primitivo, onde o fulgor da fé, da esperança, da caridade viviam ao nosso redor, sem as colocações que foram enxertadas ao longo do tempo. Nós podemos entender de uma forma bastante sensata a questão do anjo caído que nos é proposta. A questão do anjo caído que nos foi colocado de forma com que nós pudéssemos interpretar que um anjo se rebelou contra Deus. Mas o anjo, segundo as informações que nos é colocada, somos nós mais evoluídos, somos nós mais conhecedores das leis da vida. Ora, se eu atingir determinado nível de conhecimento, determinada conquista de posturas, como é que eu posso me revelar contra Deus se eu passei a entender melhor a vontade de Deus? Então há um equívoco de interpretação. Chegado a determinada altura, algum progresso realizado, eu não tenho como me rebelar contra Deus, porque para mim seria retrocesso, seria andarmos para trás, porque a inteligência e a moral desenvolvida pressupõe-se que nós estamos desenvolvendo conhecimento para compreendermos melhor a Deus. Como que eu posso, de repente, compreendendo melhor a grandiosidade de Deus, me rebelar contra Ele? Ficaria na nossa razão, de uma forma simples de nós entendermos, um equívoco muito grande. Como que eu posso me rebelar contra aquele que é maior do que eu? Eu estaria voltando para trás. Quando eu sou ignorante, ainda não tenho uma compreensão adequada das coisas, há uma justificativa para tal. Mas quando eu cheguei a determinado nível de conhecimento, melhorei o meu ser, compreendi melhor a vida, compreendi o propósito que a vida me oferece e a grandeza do Pai maior, como que eu posso me rebelar contra Ele? Então a questão do anjo caído, quando nós vemos, ela é um equívoco de colocação, quando nós entendemos que anjo seria alguém em condições, ou alguém de condições maiores. Na verdade, são espíritos que têm uma diversidade de graus e que convivem conosco diariamente. E esses espíritos têm níveis de conhecimento e níveis de evolução diferenciados uns dos outros. Então nós vamos encontrar lá na Bíblia referências a espíritos, referências a anjos, referências ao Espírito Santo, referências a demônios, assim por diante. Vamos ver que Jesus, ao longo da sua trajetória conosco, Ele nos esclarece em relação a isso e nos apresenta o plano espiritual conforme nós entendemos hoje. Se nós pegarmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, da forma como está colocado ali, e buscarmos o entendimento dos ensinamentos lá com olhos de ver, com os olhos do Espírito, nos perceber que lá está contido tudo que nós estudamos hoje com extrema maestria e com serenidade. Vamos perceber que a doutrina salta dos livros, salta do Evangelho como nós o conhecemos. E é interessante porque hoje nós vamos falar um pouquinho. Eu trouxe aqui um texto do nosso Irmão X, que fala
da Boa Nova, que fala do processo em que Jesus estava conosco. Eu vou fazer uma leitura prévia e depois vou fazer algumas explicações, tecer alguns comentários em relação ao que está colocado aqui e ao pensamento do benfeitor. Luta contra o mal. Este é o título do nosso texto. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoninhados constituem os fatos que mais impressionam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, ele era o adversário do bem, simbolizado no termo. Desta forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, o que o nosso irmão X, Humberto de Campos, está nos dizendo com isso? Ele está dizendo que na época de Jesus não se entendia diabo como nós entendemos hoje. Se entendia os adversários do bem, aqueles sentimentos negativos que nós temos, aquelas dificuldades que nós temos em relação ao nosso semelhante. Então nós temos lá sentimentos de inveja, de raiva, preconceitos. Todos esses sentimentos são contrários ao sentimento do bem. E aí ele diz que isso é diabo. Diabo quer dizer dividido. Nós estamos divididos. Não tem nada a ver com aquela coisa do chifrinho, aquela coisa que você vai ver ali, de repente vai aparecer alguém com chifrinho na sua cabeça, cheirando enxofre. São coisas que nós fomos criando para simbolizar um aspecto negativo, cujo qual não está fora de nós, está dentro de nós. Não é? Por que você fala assim está dentro de nós? Porque Jesus vai informar, como mais na frente nós vamos ver, o reino de Deus está dentro da gente. O reino de Deus não está fora de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, e é no reino de Deus que nós devemos buscar a nossa melhoria, então as dificuldades e os problemas também estão dentro de nós. O que quer dizer isso para nós que tem tanta importância? A importância de sabermos disso é que quando nós queremos auferir melhorias, nós não temos que combater os de fora, nós temos que combater os de dentro. Aí nós vamos ter que perceber que muitas das enfermidades que nós carregamos, inclusive as obsessões e as doenças, são fruto da nossa forma ruim de tratarmos no nosso íntimo. São esses sentimentos. E essa semana foi bastante interessante, porque nós observávamos no trajeto do nosso trabalho, e de repente um cidadão já de uma certa idade aceitou-se como se fosse alguém muito rude no banco, chegou como empurrando as coisas, tratando as pessoas assim de uma forma meio grosseira. E nós olhamos para aquela pessoa, tudo, e verificamos, poxa, nessa idade, fazendo essas coisas e tal. E de repente nós percebemos que o indivíduo do lado falou, pô, tem que ser lá do norte. Mas aquele tem que ser lá do norte foi pronunciado com extremo preconceito. Não é? Que foi pronunciado de tal forma que chocou. E eu fiquei pensando por alguns instantes, quanto será que nós não temos de preconceito também em relação ao nosso semelhante? Por localidade, né? Basta dizer que muitas coisas aqui em São Paulo, muitas vezes alguma coisa acontece de ruim, baianada. Né? Mas por que nós usamos os baianos como pejorativo? Qual a diferença do brasileiro que nasce na Bahia e que nasce em São Paulo? Aliás, os grandes pensadores são do Norte e Nordeste, não são aqui de São Paulo. Não é? Assim como os grandes governadores, os grandes políticos. Então nós temos que, às vezes, perceber que nós somos induzidos a ideias
que são extremamente ruins para nós. Depois que nós passamos, o que é mais interessante, essas ideias adentram o nosso pensamento. Aqui vocês não, eu não vou falar de vocês são tudo espírita, está tudo bonitinho aí, concentrado. Só lá na caixa d'água que tem isso, tá? Eu vou falar. O que acontece? Muitas vezes a gente não externa por educação. Eu sou religioso, não posso falar essas coisas. Né? E a gente ainda faz que nem criança, às vezes pensa alguma coisa, bate na boca. Não falar coisa não. Mas a cabeça já foi. Se na cabeça surge um pensamento contrário ou semelhante ao nosso irmão, significa que nós nutrimos dentro de nós a ideia. E aí muitas vezes nós nos transformamos em diabos nesse sentido, porque eu estou dividindo com o meu irmão, ele é meu irmão. Né? E nós vimos nos últimos dias, em termos políticos, tentando dividir o Brasil entre dois aspectos, sul, não é? E norte e nordeste. Como se nós pudéssemos fazer isso numa nação, não é? Tão gigantesca quanto é o nosso país. E que é dita cristã. Né? Vou colocar esse cristã entre aspas. Então nós precisamos ver que muitas das informações que nos são trazidas são equivocadas. Do ponto de vista de que nós não entendemos aquilo que é falado e nem fazemos muitas vezes um trabalho de buscar esse conhecimento para colocarmos em prática em nós. Muitos de nós afirmativamente não tem preconceito nenhum. Até que você se depara com uma situação dessa e quando você vê, você já falou. Né? Ora, Jesus vai dizer, a boca fala o que o coração sente. Se o coração sente, é sinal que você traz esses ranços e esses equívocos com você. Se não é contra o nosso irmão do Nordeste, é contra o irmão de religião diferente. Né? É contra o irmão de pensamento diferente, de roupa diferente, sem cabelo, com cabelo. Né? E são essas questiúnculas que nós viemos colocando de forma equivocada, fazendo com que nós passemos a ter sofrimentos. Só que nós espíritas, espiritistas, temos uma dificuldade muito grande. Porque, meus irmãos, se nós aceitamos o processo reencarnatório, a reencarnação como algo verdadeiro, palpável, né, comprovado na nossa mente, por uma questão de observação, de entendimento, como que eu posso ter preconceito? Como eu posso ter algum preconceito? Como eu posso nutrir algum preconceito se eu estou sujeito a reencarnar possivelmente na África? A reencarnar possivelmente nos Estados Unidos ou na Índia? Não sei qual é o meu destino, porque a Deus cabe, né? O Espírito sopra aonde Ele quer, porém, não sabe de onde vem nem para onde Ele vai. É o próprio Evangelho. Então nós precisamos criar um certo amadurecimento do senso crítico para que o nosso pensamento esclarecido nos leve a sentirmos melhor e a termos melhor convivência com os nossos semelhantes. E é engraçado isso, porque a espiritualidade tem nos dado a oportunidade de experienciarmos as nossas crenças. E alguns dias atrás me apareceu uma senhora com alguns problemas de saúde muito grave e eu olhei e fiquei em um certo ponto incomodado, porque percebia naturalmente que eram alguns processos espirituais, mas não podia falar por causa dessa questão de crenças que me incomodou muito, confesso que me incomodou muito, não poder falar abertamente do Evangelho de Jesus, com medo da pessoa interpretar que eu sou um demônio, né? Porque às vezes você diz a relação às questões espirituais, em relação às pregações que são feitas aí, acabam entendendo, tendo como ideia a questão do fanatismo. É claro que tem alguns irmãos nossos que são sensacionais nas pregações, falam com muita propriedade, com conhecimento, que nos elevam, mas tem muitos irmãos que jogam os uns contra os outros como se nós fôssemos inimigos e não filhos de um mesmo Pai. Né? Interpretando o Pai, nosso Pai maior, nosso Senhor, nosso Deus, como foi apresentado por nosso Senhor Jesus, como alguém regional. Então, nós temos muitas apresentações como Deus do Espiritismo, Deus da Igreja Católica, Deus do Protestantismo. Né? Aí você pega a ciência vai para o espaço e comprova que a nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de constelações. Só na nossa galáxia, só na Via Láctea.
né? E ela é uma moedinha dentro do universo. E aí eu questiono, como é que Deus pode ser Deus de espiritismo, Deus disso, ser tão grande quanto aparece? Ah, não dá. Fica incoerente a nossa forma de pensar. E com isso eu estava angustiado, até que eu não aguentei e falei, olha, a senhora vai ao médico, passe pelo médico, verifique o que o médico lhe diz, e se o médico a senhora fazer um tratamento